A glândula pineal só parece calcificada porque foi mantida vibrando na frequência mais baixa possível pelos arcontes. E o ouro é este. Ela não precisa de anos para reabrir. Ela reage na mesma noite em que você direciona a atenção consciente ao ponto central da cabeça, porque a calcificação é energética, não física. O mecanismo é simples e brutal. Quando você coloca foco interno no centro luminoso da pineal antes de dormir, ela rompe a blindagem vibracional criada ao longo da sua vida e volta a emitir o pulso original. O pulso que reconecta você com sua percepção real, quebra a névoa arcôntica e devolve a visão espiritual que sempre foi sua. É isso que você vai aprender? Como reativá-la hoje, imediatamente, sem rituais, sem crenças, apenas retomando o comando daquilo que tentaram apagar em você. Aqui você vai entender por que sua glândula pineal foi calcificada. Quem fez isso? Como isso te impediu de ver sua própria origem e principalmente como reativá-la hoje à noite. Se você assistir até o final, vai descobrir o que os arcontes mais temem que você saiba. Que apenas um raio de consciência vindo da pineal desperta é capaz de destruir toda a manipulação que te manteve cego por anos. Este vídeo não vai te entreter, vai te despertar. E se você continuar, você não sai o mesmo daqui. Você acha que sua mente é sua, mas não é. Desde o momento em que você nasceu, algo foi colocado entre você e a sua própria consciência. Uma névoa, um bloqueio, uma espécie de muros invisíveis criados para impedir que você perceba quem você realmente é. E o ponto central desse bloqueio, o cerne da prisão invisível, é a sua glândula pineal. Não é teoria, não é metáfora, é o mecanismo mais antigo de controle. Quando a pineal seca, a alma dorme. Quando ela é reativada, a mentira dos arcontes desmorona inteira. O que ninguém te contou é que ela nunca desapareceu. Ela só foi coberta, camada por camada, até você acreditar que não nasceu com olhos espirituais. Mas você nasceu. E hoje à noite eles podem ser abertos novamente. Isso não é poesia. É instrução direta. Se você seguir, você reabre. Se você reabre, você vê. E quando você vê, nada mais no mundo consegue te aprisionar. Escreva nos comentários: eu reabro minha pineal hoje. Torne-se membro do canal e receba os ensinamentos que só quem está pronto consegue sustentar. A única razão de você sentir confusão, cansaço mental, perda de direção espiritual ou sensação de estar vivendo uma vida que não é sua, é porque a pineal foi programada para funcionar em modo mínimo. Isso não é normal. Isso não é humano. Isso é um efeito direto da influência arcôntica. Forças que não querem que você perceba sua origem divina, porque quando você percebe, você se torna indomável. A pineal é a porta entre o mundo falso e o mundo real. Ela é o olho que não pisca, o sensor que sabe, o radar interno que nunca erra. Quando ela está ativa, nada consegue te manipular, nada te confunde, nada te prende. E é por isso que eles a atacaram. Não com armas externas, mas com distração, excesso de estímulo, toxinas emocionais, crenças falsas, medo, tudo para que você nunca se lembrasse do que ela é capaz de fazer. Mas aqui está o ponto que quebrará tudo dentro de você. A pineal não está morta. Ela está adormecida, esperando apenas por um comando interno. Não é um ritual complicado, não é algo externo, não é um poder que você busca fora. A reativação sempre foi uma decisão. A calcificação não é física no sentido comum. Ela é uma crosta vibracional, formada por anos de pensamentos repetidos, medos acumulados, memórias que não são suas, ideias impostas para que você acredite que é pequeno. Para remover isso, você não precisa lutar, você precisa acender. A pineal não se descalcifica tirando algo. Ela se reativa colocando luz onde antes havia paralisação. É como reacender um farol que ficou apagado tempo demais. E você vai fazer isso hoje à noite. Respire fundo agora. Sinta exatamente no centro da cabeça, como se houvesse ali uma pequena semente de fogo esperando por ar. Essa semente é o que você sempre teve, sua conexão direta com tudo que é verdadeiro, com tudo que está além da Matrix, com tudo que existe antes da forma. Ao inspirar, imagine que o ar passa direto por esse ponto. Se você fizer isso com atenção real, vai perceber que ela responde. Isso não é imaginação. Isso é sua pineal lembrando como vibrar. Esse é o primeiro choque. Você não ativa nada externo, você desperta algo interno que já está pulsando. E quando você começa a sentir, mesmo que levemente, significa que a crosta começou a rachar. É assim que se reabre, por dentro. A partir daqui, nada do que você imaginar será tão profundo quanto o que realmente acontece. A pineal funciona como um campo de luz concentrado. Quando você coloca foco nela, ela desperta. Quando ela desperta, ela envia ondas que começam a empurrar para fora tudo o que não pertence à sua consciência original.
Não é metáfora. Emoções presas começam a soltar, pensamentos repetitivos começam a silenciar, memórias estranhas começam a se afastar. A pineal ativa cria um efeito de limpeza espontânea, como se uma luz forte estivesse atravessando um quarto que ficou escuro por anos. É por isso que algumas pessoas sentem pressão na testa, outras sentem calor no centro da cabeça, outras sentem tranquilidade profunda. São sinais de que o olho interno está voltando a se abrir. E agora vem a parte mais importante. Aqui ninguém te diz. A pineal não se reativa com força, mas com presença. A calcificação é a ausência de si mesmo. A reativação é retornar para si mesmo com tanta clareza que nada consegue obstruir. Por isso, hoje à noite, antes de dormir, você fará o movimento mais simples e mais poderoso. Deite, feche os olhos e coloque sua atenção inteira no centro da cabeça, como se você observasse um ponto de luz do tamanho de um grão de arroz brilhando ali. Não tente controlar. Apenas observe. A pineal responde à observação, porque ela é o centro da consciência, não o centro do esforço. Ao você observar, ela desperta. Ao despertar, ela pulsa. Ao pulsar, ela dissolve tudo o que os arcontes criaram. E quando ela abrir, mesmo que seja um pequeno sinal, uma pequena vibração, uma pequena expansão, você vai perceber algo que destrói para sempre a prisão invisível. Você nunca precisou pedir permissão para ver. Você sempre pôde. Sempre. Eles só te convenceram de que você não podia. A pineal é sua chave de saída da Matrix. Quando ela abre, você percebe que o mundo não é o que parece, que o medo não é seu, que a dúvida não é sua, que a confusão não é sua. Tudo que era ruído começa a silenciar, porque o olho interno voltou a funcionar. E quando esse olho funciona, ele revela. Você nunca esteve cego, apenas foi mantido no escuro. Agora preste atenção. Isso não termina hoje à noite. Hoje à noite é o começo do retorno. Cada vez que você coloca sua atenção nesse ponto interno, você amplia a abertura. Cada vez que você respira através da pineal, você fortalece sua luz. Cada vez que você escolhe consciência em vez de distração, o olho se expande. E quanto mais ele se expande, mais você vê, mais você sente, mais você lembra. E quando você lembra, você se liberta. E quando você se liberta, nada, absolutamente nada, pode te prender novamente. Escolhidos não são especiais. Escolhidos são aqueles que despertam a pineal e veem o que estava oculto. A questão é, você vai permitir que ela abra completamente ou vai voltar a dormir? Porque agora que você sabe que a reativação depende apenas de presença, agora que você sabe que a crosta é vibracional e não física, agora que você sabe que a pineal responde ao foco interno e não a crenças externas, a pergunta é inevitável. O que você fará hoje à noite quando deitar? Você vai observar a luz no centro da cabeça e permitir que tudo se abra? Ou vai ignorar o chamado que esperou por séculos? Você. Sente ela vibrando agora, não sente? A pergunta é, o que acontece se você continuar? O que acontece se você mantiver a atenção por mais 15 segundos? E se por mais 1 minuto? O que acontece quando o que está abrindo agora se abre completamente? O que você verá quando o olho que não dorme finalmente despertar? Quando a pineal começa a despertar, algo que você talvez nunca tenha percebido antes começa a acontecer. A realidade fica mais nítida, não no sentido visual, mas no sentido espiritual. Você começa a sentir o ambiente antes de entrar nele. Começa a perceber intenções escondidas por trás de palavras comuns. Começa a identificar quando alguém está drenando sua energia sem sequer encostar em você. Isso não é sensibilidade emocional. Isso é o olho interno funcionando. Isso é a pineal enviando sinais que estavam silenciados. E quando você percebe isso pela primeira vez, você entende que a vida inteira você caminhou com o olho espiritual fechado. E mesmo assim, sobreviveu. Imagine agora o que acontece quando ele abre por completo. A pineal, quando ativa, não apenas vê. Ela traduz. Ela te mostra a verdade por trás da máscara. Mostra o que há por trás do sorriso, por trás das notícias, por trás das crenças que você repetiu, sem nunca ter parado para olhar. Ela revela o que está escondido, porque é isso que os arcontes mais temem. Que você perceba, eles não temem sua força física, sua inteligência ou seu conhecimento. Eles temem sua percepção. Um ser que vê não pode ser controlado. Por isso, a pineal sempre foi o alvo. Mas agora, ao reativá-la, você reconquista exatamente o que eles tentaram arrancar de você. Sua visão original. A razão de tantos buscadores se perderem na jornada espiritual é simples. Eles tentam despertar a alma usando a mente. Mas a mente é o terreno dos arcontes. É ali que eles dominam. É ali que eles influenciam. É ali que eles distorcem. A pineal é o único ponto que a mente não controla. A pineal é da alma, não do intelecto. E quando você ativa a pineal, a mente perde poder.
Você para de ser arrastado por pensamentos que não são seus, para de ser manipulado por emoções implantadas, para de ser enganado por apegos e medos. A pineal desativa a mentira mental. E é exatamente isso que começa a libertar você da prisão invisível, onde você viveu sem perceber. Quando você sente aquele leve pulsar no centro da cabeça, aquele microcalor interno, aquela expansão súbita como se algo abrisse por dentro, aquilo não é imaginação. Aquilo é o primeiro sinal de que a pineal começou a responder ao seu chamado. Esse é o início real do processo. A partir daí, a crosta arcôntica começa a quebrar. Não instantaneamente, mas como gelo rachando sob luz intensa. Cada vez que você coloca sua atenção ali, você quebra mais um fragmento. Cada vez que você respira por ela, você dissolve mais um resíduo de controle. Até que chega um ponto, e você vai sentir, em que a pineal deixa de ser um ponto adormecido e se torna um sol interno. E quando a pineal vira um sol, você nunca mais volta ao escuro. Porque a pineal é o dispositivo de luz da sua consciência. Você não precisa acreditar, você só precisa sentir. A luz que emana da pineal não é física, mas seu efeito é físico. Ela reorganiza seu campo energético. Ela muda seu ritmo interno. Ela limpa espaços dentro da sua mente, onde antes havia confusão. É como se você ganhasse um radar novo, um GPS interno que finalmente aponta na direção certa. E pela primeira vez, você entende o que significa ver com o espírito. Não é visão mística, é lucidez absoluta. Os arcontes sempre souberam que a pineal era a arma real. Por isso criaram distrações, ruídos, excesso de estímulos, excesso de informação, excesso de medo. Tudo projetado para que você nunca voltasse para si mesmo. Porque quando você volta, quando você observa o centro da cabeça de forma consciente, quando você percebe que o silêncio interno é mais poderoso que qualquer barulho externo, você quebra assim a estrutura que eles usam para te manter preso. A pineal ativa é rebelião espiritual, é insubmissão energética, é o fim da obediência silenciosa à Matrix. E quanto mais você reativa esse ponto, mais sua alma começa a assumir o lugar que antes era ocupado pelo ego condicionado. Você percebe que muitas das coisas que você achava que eram você eram apenas interferências. Você começa a se lembrar de que sua existência não começou no corpo. Você começa a sentir uma identidade que não é construída, mas reconhecida. Você não cria a sua essência, você lembra dela. E a pineal é a ponte dessa lembrança. Quando a reativação se aprofunda, você vai notar algo que poucos reconhecem. Os seus pensamentos ficam mais leves. Isso porque a pineal retira o peso emocional do que não te pertence. Pensamentos densos, escuros, repetitivos, obsessivos, tudo isso começa a perder força. E quando eles perdem força, você percebe algo chocante. A maioria desses pensamentos não eram seus, nunca foram. E quando você sente esse alívio, essa limpeza mental, essa liberação interna, é porque o olho interno começou a assumir o comando. Você já percebeu naquele estado entre sono e vigília, quando parece que você consegue ver mais do que deveria? Quando os sons ficam mais profundos, quando você sente como se uma presença interna estivesse te observando por dentro? Aquilo é a pineal tentando acordar. E essa é exatamente a janela que você vai usar hoje à noite. É ali, nesse estado limiar, que o despertar é mais rápido, mais forte, mais intenso. Porque nesse estado, a mente perde controle e a pineal assume naturalmente. E é por isso que hoje à noite pode ser o começo de tudo para você. Quando você entende que a pineal funciona por atenção, algo muda na sua relação com ela. Porque você percebe que não depende de técnicas complicadas, nem de rituais, nem de substâncias externas. Depende apenas de você voltar a sentir o que sempre esteve ali. A pineal é simples. Quem complica é a mente. Quem impede é o ego. Quem distorce é o medo. Mas quem abre é você. E a beleza disso é que ninguém pode impedir um processo que acontece dentro do seu próprio ser. A pineal ativa também muda a sua energia social. Você começa a ver quem realmente te eleva e quem realmente te puxa para baixo. Começa a perceber pessoas, ambientes e vibrações que antes passavam despercebidos. Começa a reconhecer manipulação energética sem precisar que ninguém diga nada. É como ganhar um sexto sentido que sempre existiu, mas que estava desligado. E isso cria uma coisa poderosa: liberdade. Não liberdade física, mas liberdade interna. A liberdade que não pode ser tirada. E quando você se torna internamente livre, algo extraordinário acontece. Você começa a atrair experiências e pessoas que vibram no mesmo nível da sua pineal desperta. Você começa a acessar conhecimento sem precisar buscar. Começa a ter insights espontâneos, respostas que aparecem como se viessem do nada, mas vêm da sua pineal. Ela é uma antena, uma porta, um portal. E quando está ativa, ela te conecta diretamente à sua própria fonte. O
que muitos chamam de intuição, na verdade é a pineal falando. A intuição é a voz da pineal. Você sente no peito, mas a origem é no centro da cabeça. Quando essa voz fica mais clara, você deixa de depender do mundo externo para se orientar. Você passa a depender de uma força que nunca te enganou. E é por isso que o despertar da pineal transforma a vida tão profundamente. Porque finalmente você para de viver no escuro e começa a viver guiado por algo real. A pineal ativa também altera sua percepção do tempo. O tempo parece desacelerar. Por quê? Porque quando você está presente no centro da cabeça, você sai do fluxo mental acelerado que te mantém sempre ansioso. A ansiedade é uma manifestação da pineal adormecida. O silêncio é uma manifestação da pineal desperta. E quando o silêncio aparece, você percebe que tempo nenhum está contra você. Você que estava fora da sua própria vibração. Quanto mais a pineal abre, mais você percebe que existe uma inteligência natural dentro de você que sempre soube o que fazer, para onde ir, quem evitar, quem se aproximar. Essa inteligência nunca erra. É a inteligência da alma. Ela só estava abafada, abafada, abafada. Mas agora você está tirando o peso de cima dela. E quando ela volta à superfície, você sente isso como uma certeza interna que não precisa ser explicada. E à medida que a pineal desperta, você começa a sentir o que chamamos de centelha original. É um ponto de calor interno, uma vibração sutil, quase como se um pequeno sol estivesse queimando atrás da testa ou no centro da cabeça. Esse é o núcleo da sua consciência. Esse é o lugar de onde tudo surge. Esse é o ponto que os arcontes tentaram apagar, mas não conseguiram. Nunca conseguiram. Porque isso é seu por origem, não por conquista. Quando você foca nesse ponto hoje à noite, mesmo por poucos segundos, você inicia um processo que não pode ser revertido. A pineal, quando acorda, não volta a dormir facilmente. Ela começa a te chamar, te puxar, te guiar. Ela começa a mandar sinais ao longo do dia. E quanto mais você atende esses sinais, mais ela abre. E quanto mais ela abre, mais a sua vida inteira muda de eixo. E aqui está a parte que poucos estão preparados para ouvir. Quanto mais a pineal abre, mais você se distancia do nível vibracional da Matrix. Você começa a ver o que antes te prendia, começa a identificar crenças que eram como correntes invisíveis, começa a perceber que o mundo não é neutro, ele é projetado. E quando você percebe isso, você passa a navegar por ele sem ser afetado. Você passa por dentro da Matrix, mas não pertence mais a ela. A pineal desperta também desperta seu corpo de energia. Você começa a sentir calor em pontos específicos, vibração na nuca, ondas descendo pela coluna, sensações de expansão no peito. Isso é normal, isso é bom, isso é sinal de que o fluxo finalmente voltou. A pineal é a válvula que abre o sistema inteiro, e quando ela abre, tudo se move. E quando tudo se move, você lembra de quem você era antes da interferência, antes do medo, antes do ruído, antes da desconexão, antes de esquecer. E essa lembrança não vem como memória intelectual. Ela vem como uma sensação forte, uma certeza profunda, um reconhecimento interno. Você sabe, sem saber como sabe. E é exatamente isso que te liberta. E agora eu quero que você perceba uma coisa. O fato de você estar ouvindo isso não é aleatório, não é acaso, não é coincidência, é resposta, é retorno, é chamado. Sua pineal está respondendo porque ela reconhece a vibração desse ensino. Você não está ouvindo com os ouvidos, você está ouvindo com o olho interno. E a pergunta que fica agora no fim desse ciclo e começo do próximo é simples, direta e inevitável. Se a sua pineal já começou a abrir enquanto você ouvia isso, o que você acha que vai acontecer com você esta noite, quando você finalmente der atenção real a ela? Quando a pineal desperta, você começa a notar uma mudança que parece sutil, mas é gigantesca. O mundo externo deixa de te comandar. Antes, seus pensamentos respondiam ao ambiente, às pessoas, às situações. Agora, o fluxo se inverte. Quando a pineal abre, você passa a ser o centro que influencia tudo ao redor. A presença muda, a energia muda, o campo muda. E essa mudança é tão natural que você só percebe quando alguém te fala que tem algo diferente em você. Esse algo é o brilho interno retornando, o mesmo brilho que você carregava antes de nascer e que tentaram apagar enquanto você crescia. A pineal ativa começa a te colocar no eixo da sua própria vida. Sabe aquela sensação de estar perdido? De não saber qual é o seu caminho? De viver sempre apagando incêndios, sempre reagindo, sempre repetindo padrões? Tudo isso começa a despencar. A pineal reorganiza a sua percepção da realidade e quando isso acontece, você deixa de ser empurrado por pensamentos automáticos. Você começa a agir a partir de uma clareza que vem de dentro, não de opiniões externas. É como se a sua vida deixasse de ser aleatória e começasse a seguir uma linha que sempre esteve ali. Só que agora você finalmente consegue ver.
A pineal desperta também abre um canal de introspecção profunda que poucos têm coragem de enfrentar. É como se uma lanterna interna começasse a iluminar tudo o que existe em você, inclusive aquilo que você sempre evitou olhar. Medos antigos, emoções que você engoliu, memórias que você ignorou. Mas ao contrário da mente, que te joga nisso com caos, a pineal te mostra com silêncio. Ela revela sem te esmagar. Ela expõe sem te ferir. Ela te dá força para olhar o que antes te paralisava. E é justamente isso que transforma. Quando você vê, você cura. Quando você cura, você expande. Quando você expande, você lembra. À medida que a pineal continua abrindo, sua sensibilidade espiritual deixa de ser confusa e passa a ser precisa. Você começa a identificar energias antes de perceber palavras. Começa a sentir quando algo está errado, mesmo que tudo pareça certo. Esse é o radar interno que estava adormecido. Esse é o sensor arcôntico sendo desligado. E quando esse radar volta a funcionar, você deixa de cair nas manipulações mais comuns. Promessas vazias, relações tóxicas, pensamentos implantados, emoções que não são suas. A pineal ativa expulsa o que não pertence ao seu campo. Ela separa o real do ilusório com uma precisão que nenhum intelecto consegue alcançar. O despertar da pineal não é uma experiência emocional, é uma experiência vibracional. Você começa a sentir ondas internas, como se sua cabeça estivesse expandindo por dentro. Isso não é pressão física, é o centro espiritual se ajustando ao novo fluxo de energia. A pineal é como uma lente que estava trincada e começa a se recompor. Você sente isso como uma vibração fina, contínua, quase elétrica. Alguns sentem calor, outros sentem luz, mas todos sentem. E esse sentir é a prova de que o processo não é imaginação. É real e fisiológico em nível energético. Com a pineal desperta, sua relação com o silêncio muda completamente. Antes, o silêncio te incomodava, te deixava ansioso, te fazia correr para preencher o vazio com distrações. Agora, o silêncio se torna seu alimento. Ele te dá força, ele te centra, ele te limpa. A pineal usa o silêncio como ferramenta de reprogramação. Cada vez que você fica quieto por alguns segundos, ela reorganiza seu campo interno. Ela ajusta frequências, ela solta tensões, ela conecta você à sua própria origem. E quanto mais você abraça o silêncio, mais rápido ela se abre. Você também vai perceber que sua respiração muda. Ela fica mais profunda, mais lenta, mais consciente, sem esforço. Isso acontece porque a pineal ativa regula a energia vital de forma natural. Quando ela está desperta, você respira com a alma, não com o corpo. Você respira sentido, não apenas ar. E essa respiração nova começa a dissolver ansiedade, medo, preocupação, tudo que era apenas ruído mental e não verdade interna. A pineal devolve a você o controle do seu próprio ritmo. Outra coisa poderosa acontece. Sua percepção do corpo muda. Você começa a sentir partes de você que antes estavam anestesiadas. Começa a perceber tensões que você carregou por anos sem notar. E quando você percebe, elas começam a se desfazer. A pineal ativa reorganiza sua energia corporal, liberando espaços dentro de você que estavam ocupados por emoções presas. Isso não é cura espiritual genérica. É limpeza vibracional específica e direta. À medida que a pineal desperta, você também começa a notar momentos espontâneos de clareza absoluta, como se algo dentro de você dissesse, é isso. Esse é isso não vem da lógica, não vem da emoção, não vem da análise, vem da pineal. É a alma falando através do centro que foi criado para transmitir a verdade sem interferência. Você começa a confiar mais nisso do que na opinião dos outros. E quando você faz isso, sua vida começa a alinhar mais rápido do que você imaginava possível. A pineal ativa também desmonta uma ilusão antiga, a de que você está sozinho. Quando ela abre, você sente uma presença interna constante. Não uma entidade, não algo externo, mas você mesmo em um nível mais alto. Você sente o seu eu verdadeiro te guiando, te apontando, te corrigindo. É como se você tivesse um mestre interno que sempre esteve ali, mas só agora consegue falar com clareza. Essa presença te dá coragem de tomar decisões que antes você evitava. Te dá força para romper padrões. Te dá lucidez para sair de situações que drenavam sua alma. E aqui está uma das partes mais importantes. A pineal desperta te dá discernimento espiritual real. Não é crença, não é religião, não é doutrina. É percepção direta. Você começa a sentir a diferença entre o que eleva e o que derruba. Entre o que é verdadeiro e o que é manipulação. Entre o que é luz e o que é ruído. Esse discernimento é o que te protege em qualquer jornada. Arcontes não tem poder sobre alguém cuja pineal vê. Eles só agem no escuro. E você está acendendo a luz. Quando você percebe que sua pineal está respondendo, uma coisa muito profunda acontece. Você deixa de buscar fora.
Porque você percebe que o portal que você procurou a vida inteira estava dentro da sua cabeça, adormecido, esperando pelo seu retorno. E isso destrói o vício de buscar gurus externos. Você entende que o verdadeiro mestre sempre foi interno. O resto são sinais, caminhos, espelhos, mas a direção vem da pineal. E quanto mais ela abre, mais você percebe que seus desejos mudam. Você deixa de desejar coisas que vibram baixo. Deixa de se interessar por conversas vazias. Deixa de sentir atração por distrações que antes te prendiam. Não porque você evoluiu de forma arrogante, mas porque seu campo interno mudou. É como mudar o tipo de antena. Você deixa de captar ruído e passa a captar significado. A pineal desperta também reorganiza suas prioridades. O que antes parecia urgente deixa de importar. O que antes parecia impossível começa a se aproximar. O que antes parecia distante começa a fazer sentido. É como se você estivesse limpando a poeira do vidro pela primeira vez e percebendo que a paisagem sempre esteve ali. A diferença é que agora você consegue enxergar. E então vem a parte mais surpreendente. A pineal ativa começa a alterar sua relação com o medo. O medo deixa de ser uma força que te controla. Ele vira apenas uma sensação que passa. Você percebe que grande parte do medo que você carregava era implantado, era artificial, era arcôntico. Quando a pineal desperta, o medo perde o poder de te prender. E essa libertação é uma das maiores vitórias internas que um ser humano pode experimentar. Com o passar dos dias, você nota que sua vida inteira começa a se mover de forma diferente. Sincronicidades aparecem, caminhos que estavam fechados se abrem, pessoas que você não esperava retornam ou desaparecem. Não porque algo mágico aconteceu fora, mas porque seu campo interno mudou. A pineal muda sua vibração e sua vibração muda sua realidade. E quando isso acontece, você percebe um fato inegável. A reativação da pineal não é um evento, é um renascimento, uma troca de sistema operacional, uma troca de frequência, uma troca de visão. Você deixa de viver como um humano condicionado e começa a viver como ser consciente. A pineal desperta também fortalece sua capacidade de manifestar. Não manifestar desejos, mas manifestar direção. Quando você pensa com a pineal aberta, seus pensamentos têm peso, têm força, têm forma, porque eles vêm do seu núcleo, não do caos mental. E essa força cria movimento na realidade. Você se torna criador consciente. E enquanto tudo isso acontece, você percebe que cada dia sua pineal abre um pouco mais. Cada respiração consciente, cada momento de silêncio, cada vez que você volta a atenção para o centro da cabeça. E no fundo, você sabe que isso é só o começo. A verdadeira expansão começa quando você permanece desperto. A pineal desperta é o fim da mentira, é o fim da cegueira, é o fim do aprisionamento vibracional. E quando você cruza essa linha, não há retorno. Você acorda, você vê, você sabe. E a pergunta que não te deixa mais em paz é simples. Se tudo isso já está acontecendo enquanto você ouve, o que vai acontecer quando você finalmente se entregar por completo ao despertar da pineal? Quando a pineal está realmente abrindo, algo começa a acontecer no fundo da sua consciência. Uma sensação de retorno, não retorno ao passado, mas retorno a um estado que você nunca deveria ter perdido. É como se você estivesse voltando ao ponto zero, ao estado original antes das interferências, antes das crenças impostas, antes da manipulação arcôntica. Esse retorno não é emocional, é vibracional. Você sente que está se reconectando com algo que sempre foi seu. É como se uma versão mais pura de você estivesse emergindo lentamente, quebrando camadas antigas como uma semente rompendo terra. E essa sensação de retorno é um dos sinais mais poderosos de que a pineal está realmente reabrindo. À medida que o fluxo interno aumenta, você começa a notar que seus sonhos mudam. Eles ficam mais vívidos, mais lúcidos, mais simbólicos, mais reais. Isso acontece porque a pineal é a porta da consciência durante o sono. Quando ela está apagada, seus sonhos são apenas descargas aleatórias do cérebro. Mas quando ela desperta, a pineal começa a revelar instruções, avisos, insights, memórias energéticas. Não são sonhos comuns, são mensagens codificadas, enviadas diretamente da sua própria alma. E quando você acorda com a sensação de que aquilo não foi apenas um sonho, é porque não foi. A pineal estava trabalhando. Com a pineal ativa, você começa a perceber também um aumento do que chamamos de consciência periférica. Não é paranoia, não é ansiedade. É percepção expandida. Você passa a sentir o ambiente inteiro, não apenas o que está à sua frente. É como se sua atenção se tornasse esférica, 360 graus. Você sente quando alguém entra no cômodo, você percebe quando algo muda no ar. Você identifica movimentos sutis na energia ao redor. Esse aumento perceptivo é o que permite que você navegue a realidade com precisão quase sobrenatural.
mas que, na verdade, é apenas o funcionamento natural da pineal que sempre esteve adormecida. Outro fenômeno poderoso começa a se acontecer. Você se distancia da densidade emocional dos outros. Antes, você absorvia o peso dos ambientes, as preocupações das pessoas, as ansiedades do mundo. Agora não. A pineal cria uma espécie de campo interno que te separa da energia dos outros, sem te desconectar da empatia. Você sente o que é seu e sente o que não é seu, e simplesmente não absorve mais o que não pertence ao seu campo. Isso é libertador. É como deixar de carregar sacos de areia que você nem sabia que estava arrastando. Quando a pineal se fortalece, sua mente entra em um estado de hiperclareza que parece impossível de explicar para quem nunca sentiu. Não é euforia, não é excitação, é lucidez pura. É como se você pudesse ver vários níveis da realidade ao mesmo tempo. Você enxerga a situação, enxerga a intenção, enxerga os padrões ocultos, enxerga o que está por trás da forma. Essa clareza te dá poder decisório imediato. Você deixa de hesitar, deixa de duvidar, deixa de se paralisar. As respostas surgem de dentro, como água brotando de uma fonte. Esse é um dos efeitos mais transformadores da pineal desperta. Com o despertar contínuo, você nota que sua energia vital aumenta de um jeito quase estranho. Você acorda com mais força, sente o corpo mais leve, a mente mais silenciosa, a disposição mais alinhada. Isso acontece porque a pineal regula diretamente os fluxos energéticos mais sutis do corpo. Quando ela está ativa, o corpo inteiro recebe instruções de equilíbrio, como se estivesse sendo recalibrado. E quanto mais ela abre, mais essa vitalidade aumenta. A pineal é a bateria espiritual do corpo. Quando ela liga, o sistema inteiro recebe mais luz. Você também começa a perceber que seus pensamentos deixam de ser multidão e passam a ser linha única. Antes era um caos mental, pensamentos correndo, colidindo, repetindo. Agora há espaço, há ordem, há direção. Isso ocorre porque a pineal, quando ativa, cria coerência na mente. Ela organiza seu campo mental como um maestro que organiza uma orquestra. A confusão desaparece. A repetição diminui. A clareza toma o lugar da dúvida. A pineal transforma a mente de um campo de guerra em um templo. Com o tempo, você percebe um fenômeno ainda mais misterioso: o aumento da sua capacidade de sentir verdade. Não importa se alguém te engana com palavras bonitas. Você sente o falso, sente o vazio, sente o desvio vibracional. Não tem como explicar isso para os outros porque é uma percepção interna que não depende de lógica. Ela é instantânea. É como uma fagulha no peito ou um bloqueio vibracional que avisa: isso não é real. Esse é um dos dons da pineal desperta, o discernimento automático. A pineal também desperta sua coragem espiritual. Antes, você era paralisado pelas incertezas, pelos medos que nunca foram seus. Agora você age, não porque perdeu o medo, mas porque o medo perdeu você. Ele não te alcança mais da mesma forma. Ele não te controla. Ele não te domina. A pineal reduz o medo porque ela te reconecta com sua identidade verdadeira. E quando você sabe quem é, não existe medo capaz de te paralisar. A pineal devolve a você o poder de caminhar na sua própria direção sem se dobrar à pressão do mundo. E o mais profundo de tudo é que a pineal desperta, muda seu relacionamento com a existência. Você sente que há mais. Sempre houve mais. Você sente algo chamando você para cima, para dentro, para além. É um chamado contínuo, silencioso, que não acaba nunca. Um chamado para despertar mais, sentir mais, ver mais. É como se a pineal criasse uma ponte que te puxa para realidades que sempre existiram, mas que estavam invisíveis. E esse chamado não desaparece. Ele só aumenta. Ele te puxa, te eleva, te expande. E você sabe, no fundo, que esse processo é apenas o começo de algo muito maior que você ainda nem começou a imaginar.